Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Ruth, como costumeiramente estamos fazendo ao longo dos últimos sermões. Livro de Ruth, nós estaremos, meus irmãos, lendo e pregando no capítulo de número 2 do livro de Ruth. Ruth, capítulo 2. A pregação de hoje, meus irmãos, se dará dos versos 18 a 23, ok? Porém, a leitura do texto que faremos se dará entre os versos 8 a 23, tá ok? Para nós entendermos o contexto daquilo que estaremos aqui pregando e aprendendo da palavra do Senhor. Então, abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 2, leremos dos versículos 8 ao 23, mas a pregação se concentrará dos versículos 18 a 23, ok? Ruth 2, 8 a 23, assim diz a palavra do Senhor. Vamos à leitura? Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprido a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhes deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhar, e foi quase um éfa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim, passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Meus irmãos, nós já oramos para que Deus, por meio da sua graça e bondade, possa nos abençoar durante a pregação da palavra do Senhor. Então, passemos nós a pregação da mesma, meus irmãos. Meus irmãos, já faz algum tempo em que nós ouvimos aqui o nosso último sermão no livro de Ruth. E para nós entendermos, meus irmãos, o trecho que nós pregaremos nessa noite, aqui dos versículos 18 a 23, nos é importante também nós relembrarmos aqui aquilo que nós já vimos ao longo de todo o capítulo 2. No início do capítulo 2, meus irmãos, nós vimos aqui Ruth pedindo à sua sogra Noemi permissão para sair de Belém
e rumara ao campo, à região do campo, para ali apanhar espigas. Nós vimos que a intenção de Ruth era, de fato, obter alimento, provisão, não apenas para o seu próprio sustento, mas para o sustento da sua sogra Noemi. E Ruth ali, meus irmãos, no campo, ela pretendia trabalhar como uma respigadora. Meus irmãos, nós vimos isso no último sermão. O trabalho de um respigador era um trabalho que a própria lei de Deus tinha previsto. E funcionava da seguinte maneira, meus irmãos: enquanto a colheita era propriamente feita pelos segadores, era comum que algumas espigas caíssem no chão. E a lei de Deus dizia que aquelas espigas não deveriam ser reaproveitadas pelos segadores, mas sim deixadas ali, para que pessoas em condição de vulnerabilidade, como pessoas pobres, viúvas e estrangeiros, pudessem ali tomar do que caía no chão e poder sobreviver com as sobras daquelas espigas que ali eram deixadas. Nós vimos que Ruth, então, meus irmãos, ela se apropria desse tipo de trabalho, esse trabalho que ela vai ao campo realizar. E nós vimos que ao chegar lá, diz o texto para nós que por casualidade, nós vimos que aqui nada mais fora do que a bela e boa providência de Deus na vida de Ruth. O texto diz que por casualidade ela entrou no campo de um homem chamado Boaz. E é interessante que quando Boaz chega ao seu campo, ele pergunta ao chefe dos seus encarregados, ao chefe dos servos ali, de quem é essa moça. Lembra? Ele não pergunta quem é essa moça, mas de quem é essa moça. A intenção dele era saber se aquela moça, a Ruth ali, era compromissada ou não, era casada ou não. E aí o seu servo, o chefe dos encarregados, dos servos, ele responde a Boaz: olha, essa é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe, e ela me pediu para juntar espigas, não apenas do que caía no chão, mas também diretamente dos feixes. E ela está aqui desde amanhã até agora. E aí nós vimos, meus irmãos, no último sermão, que Boaz então se dirige diretamente a Ruth e passa a tratar a Ruth de maneira muito benevolente e de maneira muito generosa. Nós lemos aqui no texto em que lemos, ele vai se dirigir a Ruth e dizer assim: olha, não vá escolher em outro campo, fique aqui com as minhas servas. Eu não dei ordem aos meus servos para que te não toquem. E aí Ruth, surpresa com aquele tratamento, ela responde: como é que me favorece de fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? E a resposta de Boaz: olha, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do seu marido, como deixaste o teu pai, a sua mãe e a terra onde nasceste e foste para um povo que dantes não conhecia. Que o Senhor retribua o teu feito. A ideia é que o Senhor te dê pagamento completo. E Boaz continua tratando de maneira generosa, de maneira benevolente. Olha, na hora do almoço, nós lembramos, ele chega e fala assim: olha, chega-te aqui, come do pão, molha no vinho o teu bocado. E o texto diz que ele deu a ela grãos tostados de cereais, que ela comeu e que ela se fartou. Interessante, meus irmãos, que essa cena que nós vimos no último texto, no último sermão, essa perícope, termina nos dizendo que ela ficou no campo até a tarde. E o que ela colheu foi quase uma efa de cevada. Meus irmãos, essa foi a cena do último capítulo, do que nós vimos anteriormente. O que nós veremos hoje, meus irmãos? Hoje nós veremos, meus irmãos, exatamente a volta de Ruth do campo para a cidade. O que nós veremos hoje é exatamente a reação de Noemi, a sua sogra, ao ver Ruth com um grande saco pesado de cereal, de fato cevada e de trigo. De que maneira Ruth revela então à sua sogra Noemi o nome do homem que tanto a favoreceu. E é interessante, meus irmãos, que daqui desse texto nós veremos também de que maneira Noemi ela cita o papel de Boaz como o resgatador daquelas mulheres. Nós veremos de que maneira, meus irmãos, Boaz ele exerce esse papel de resgatador, esse papel que tanto aponta para Cristo como o nosso resgatador. Então, meus irmãos, esse foi o que nós vimos no último capítulo, e o que nós veremos hoje é exatamente isso: Ruth voltando do campo e se encontrando com a sua sogra Noemi. Para tanto, meus irmãos, continuemos então no texto. Versículo 18, ele se inicia dizendo assim: tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado.
Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. É interessante, meus irmãos, que aqui, a partir do versículo 18, há uma mudança. Há uma mudança tanto de local como de personagens aqui. Nós vimos, meus irmãos, que até o versículo 18, a cena se concentrava no campo e na maneira como Ruth ali lidava com a colheita. E a cena também, até o versículo 18, se concentrava no diálogo entre Ruth e Boaz. Agora a cena passa a se concentrar não mais no campo, na região onde se fazia a colheita, mas na cidade de Belém. E o diálogo também muda. Sai Boaz de cena e entra Noemi. E é interessante que também há uma mudança aqui de tempo, né? Porque o versículo 17 nos informa que ela esteve colhendo no campo até o final da tarde, ou seja, até o anoitecer. E aqui agora é muito provável que a chegada de Ruth à cidade, a Belém, estivesse aqui no período agora da noite. Então o texto diz que ela vem então do campo para a cidade. Interessante, meus irmãos, que o texto começa dizendo aí, versículo 18, que ela toma algo sobre si ao ir à cidade. A referência aqui é exatamente a efa de cevada do versículo 17. O texto diz que ela esteve apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Meus irmãos, um efa de cevada era uma unidade de medida para secos, lá no mercado de cereais da época, né? Um efa equivalia a 13 quilos ou a 22 litros, né? E era normal que um trabalhador comum, ele colhesse ali por dia cerca de meio a 1 quilo de trigo ou de cevada. Reparem que Ruth, ela colhe 13 quilos ou 15 quilos ali aproximadamente. A ideia aqui é de que em apenas um dia, Ruth colheu o equivalente a mais ou menos de 15 a 20 dias de trabalho de um trabalhador comum. Então reparem, meus irmãos, quando o texto diz que ela tomou sobre si esse saco pesado, né, essa efa, esse saco pesado de cereal ou de cevada ou trigo, meus irmãos, a ideia aqui, pensa aquele saco de ração, né, que você compra para o seu cachorro, né, de 15 quilos, é mais ou menos aquilo que ela coloca sobre a sua cabeça, né? E segundo alguns comentaristas, estudiosos, a distância entre o campo e a cidade era considerável. A distância ali era de mais ou menos de 1 a 2 quilômetros. Então a ideia de que Ruth coloca esse grande saco pesado sobre a sua cabeça ou sobre os seus ombros e caminha durante uma boa distância. Então reparem, meus irmãos, que Ruth certamente ela suou a camisa. Ela certamente suou a roupa em que ela vestia. Então reparem, meus irmãos, o que nós vemos aqui e temos visto ao longo de todo o capítulo 2? Nós vimos e vemos Deus trabalhando. Nós vemos Deus providenciando generosamente a Ruth. Ruth entra nos campos de Boaz pela boa providência de Deus. Deus tem colocado bondade no coração de Boaz para tratar Ruth com bondade, mas ao mesmo tempo que Deus provê, Ruth sempre está trabalhando. Ruth sempre está suando a camisa. Reparem, Ruth não está esperando um milagre do céu, cair do céu. Ruth está trabalhando, Ruth colhe, Ruth debulha, Ruth carrega. Ela não espera, de fato, que as coisas caiam do céu. Ela está sempre se movendo, se levantando, ela sempre está, de fato, fazendo por onde. E aqui nós vemos, meus irmãos, de que maneira a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. De fato, crer que Deus proverá não nos isenta, meus irmãos, de trabalhar. É muito comum que muitas pessoas desejem e orem a Deus por trabalho, mas tem tanta preguiça, talvez, de distribuir currículos, de correr atrás. Eu estava lendo um livro do Emílio Garófalo sobre Ruth. Ele fala que o trabalho de alguém que está desempregado é procurar trabalho. O trabalho de alguém que está desempregado é, de fato, sair às ruas, entregar o seu currículo e, de fato, procurar trabalho. É muito comum que pessoas, por exemplo, orem e desejem a Deus por uma fé maior, mas que não se preocupam tanto em ler a sua Bíblia em casa, em orar com a sua família, em ir às reuniões da igreja. É muito comum que pessoas, por exemplo, orem para que Deus salve os seus filhos, que Deus os guie na sua palavra, na igreja, mas ao mesmo tempo não os educam em casa. Esperam que a igreja faça o papel que eles, pais, deveriam fazer. Não os ensinam
como deveriam assim fazer. Meus irmãos, então aqui nós aprendemos que a soberania de Deus, a providência de Deus, não nos isenta de fato de trabalhar. E é isso que Ruth faz. Ruth confia que Deus irá prover, mas ao mesmo tempo ela trabalha, ela corre atrás. Mas pensem comigo, meus irmãos, aqui nós vimos que Ruth estivera o dia inteiro no campo colhendo e ela volta para a cidade ali já no período noturno. E você imagine como estaria aqui Noemi a essa altura, certamente muito preocupada, muito ansiosa e preocupada e inquieta com a segurança da sua nora. Ela poderia estar pensando, olha, Ruth não chega, já é tarde da noite, será que ela está em perigo? Será que ela está segura? O que será da minha nora? Interessante, meus irmãos, que além disso, Ruth também, Noemi, por ser uma pessoa mais velha e não ter marido, ela dependia quase que exclusivamente da sua nora, de Ruth. E ela poderia também estar preocupada não só com a sobrevivência de Ruth, mas também com a sua própria sobrevivência. A ideia é, e se Ruth não voltar? Como eu irei comer? E se Ruth voltar e não trazer o suficiente? Então, provavelmente aqui, Noemi estava também muito preocupada. Mas olha o que o texto diz. E viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. A ideia aqui, meus irmãos, já que era tão grande o tamanho daquele saco de cereal, de cevada e de trigo, que era impossível aqui, de fato, Noemi não notar. E quando o texto diz que ela tirou também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, deu à sua sogra, a ideia aqui é que em algum outro lugar, a Ruth também trouxera uma porção da refeição que sobrara do dia na hora do almoço. Lá no versículo 14, o texto diz que ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Então a ideia aqui é de que além daquele saco de cereal, de cevada e de trigo, Ruth também entrega à sua sogra comida cozida, comida pronta, que ela comer ali, como é descrito para nós no versículo 14. Mas é interessante também pensar, meus irmãos, que depois da morte do seu marido, que se chamava Malom, do marido de Ruth, Ruth não tinha nenhuma aqui obrigação legal para com Noemi. Legalmente falando, Ruth não tinha obrigação com Noemi para com a sua sogra. Então Ruth poderia muito bem, meus irmãos, ela poderia muito bem ter feito novas amizades no campo e ficado por lá, e não voltar. Ela poderia, por exemplo, ficar lá na casa de alguma daquelas servas que trabalhavam com Boaz, ou ela poderia muito bem guardar todo aquele saco de cevada e trigo, toda aquela efa para si. Por que voltar à sua sogra? Aliás, não seria Noemi agora um peso para a sua sogra, ou para Ruth? Não seria Noemi um peso para Ruth? Será que seria, de fato, estratégico para Ruth agora ter mais uma barriga para sustentar? Ela poderia ter ficado lá, mas lembre, meus irmãos, que Ruth voltou. E por que Ruth voltou? Porque Ruth, meus irmãos, era leal. Ruth, meus irmãos, ao voltar, ela estava, de fato, cumprindo e honrando o compromisso que ela mesma fizera para com a sua sogra. E nós lembramos daquele compromisso, lembra? Que é um dos textos mais lindos, até poéticos de toda a Escritura. Lá no versículo 16 do capítulo 1, o texto diz assim, e esse é o juramento, o voto que Ruth faz para com a sua sogra, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Reparem, meus irmãos, que aqui não se trata apenas de um discurso bonito. Ruth, de fato, coloca esse discurso em prática. Ruth não promete algo da boca para fora. Ruth não promete algo à sua sogra, lá no capítulo 1, versículo 16, como lemos, de maneira leviana. Ruth está aqui cumprindo o seu compromisso. Ruth está aqui cumprindo a sua palavra ao, de fato, voltar para a sua sogra e buscar sustentá-la. É essa a ideia. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? É muito comum que pessoas, muitas vezes, façam promessas, que assumam compromissos de maneira impensada, de maneira leviana, e no final das contas, nunca honram os seus compromissos. É muito comum que muitas pessoas, ao fazer votos, compromissos e darem a sua palavra, sempre no final das contas acabam arrumando desculpa para aquilo que prometeram. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso, meus irmãos? Lá no Salmos número 15,
versículos 1, 2 e 4, diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E o versículo 4 diz assim: O que jura com dano próprio e não se retrata. A ideia é, aquele que cumpre o que prometeu, ainda que saia prejudicado. Aquele que deu a sua palavra e cumpriu, ainda que no final ele tenha saído prejudicado. É muito comum, meus irmãos, que pais façam promessas aos seus filhos só para que eles fiquem quietos. Meu filho está pedindo alguma coisa, ele tá bom, eu vou fazer, pode deixar. É muito comum que pais prometam coisas, presentes ou passeios, ou mesmo assisti-los na escola, em suas apresentações escolares, mas no final das contas nunca estão lá. É sempre muito trabalho, filho, me perdoe, papai estava trabalhando demais. É muito comum que isso aconteça com os pais sempre arrumando uma desculpa. A ideia aqui, meus irmãos, é que pais, não somente pais, mas todos nós devemos cumprir com a nossa palavra. E Ruth está cumprindo, de fato, com a palavra que dera à sua sogra. Eu me lembro uma vez, meus irmãos, eu e Letícia estamos ensinando a nossa filha, Maitê, as perguntas do breve catecismo, né? E aí eu me lembro que a Maitê é muito empolgada, né? Até hoje ela é muito empolgada com as perguntas e respostas, né? E aí, todos os dias ela pergunta: papai, as perguntas. Eu lembro que uma vez eu estava saindo para trabalhar de manhã, e aí ela falou: papai, vamos fazer as perguntas. Eu falei: filha, olha só, papai vai trabalhar agora, mas quando eu voltar do trabalho, eu prometo que a gente vai fazer as perguntas. E aí eu fui trabalhar, nesse dia foi muito cansativo, né? A gente ficou lá no quartel no sol, um sol quente o dia inteiro. E eu lembro que eu voltei muito tarde. E eu voltei, já era de noite quando eu voltei. E aí eu entro em casa, tá um silêncio, né? Tá um silêncio, tudo escuro. E aí eu vou, abro o portão bem devagarzinho, né? Abro a porta, quando acendo a luz, quem está na minha frente? Maitê. E a primeira coisa que ela me fala é: papai, as perguntas. E eu tive que fazer, obviamente, meus irmãos, com todo o prazer do mundo. E ela ficou me esperando até tarde para fazer as perguntas. O ponto é, meus irmãos, que se nós prometemos algo e falamos algo, devemos nós cumprir. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. É muito comum quando nós encontramos alguém que nós não vemos há muito tempo, né? E aí a conversa é mais ou menos assim, né? Rapaz, quanto tempo, que legal, tá por onde? E a conversa vai se desenvolvendo. E no final da conversa, qual é aquela frase clássica que todo mundo fala? Vamos marcar uma parada. Vamos marcar alguma coisa. E passam-se 10 anos e ninguém marca nada, né? É muito comum isso, né? Mas o ponto é, meus irmãos, que Ruth nos ensina aqui é que nós precisamos, de fato, honrar aquilo que falamos, aquilo que prometemos. Ela tinha um compromisso de lealdade para com a sua sogra, e ela está agora, ao voltar, cumprindo. Mas olha mais o que o versículo 19 diz para a gente. Deus continua dizendo: então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Reparem, meus irmãos, que a Noemi, ao ver aquela saco grande de cevada e trigo sobre a cabeça de Noemi, ela de fato demonstra surpresa, né? A ideia é: onde colheste? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que favoreceu ou que te acolheu favoravelmente. A ideia é: onde você conseguiu tudo isso? Porque a ideia aqui, o ponto, meus irmãos, é que Noemi sabia que Ruth jamais conseguiria aquilo tudo sem ajuda, sem auxílio. Ruth jamais conseguiria tudo aquilo que ela colheu sem que alguém não tivesse a favorecido. E muito a favorecido. Essa é a ideia. E é por isso que ela diz: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. A ideia é: somente alguém te acolhendo favoravelmente que você, de fato, tenha conseguido trazer tudo isso. E a ideia aqui, meus irmãos, é que Ruth está, de fato, invocando e rogando a Yahvé uma bênção sobre Boaz. A ideia é que este homem seja abençoado, que Yahvé lhe presenteie como uma bênção, que aquele que te abençoou, Ruth, seja também ele muito abençoado. O princípio aqui, meus irmãos, é o mesmo princípio de Provérbios, capítulo 22, versículo 9, que diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre.
Reparem, meus irmãos, que há uma promessa de Deus na Bíblia, e a promessa de Deus, irmãos, é de que Deus nos abençoará à medida que abençoamos os outros. Noemi, de fato, meus irmãos, ela deseja que o generoso Boaz seja abençoado, tamanha a generosidade dele, tanto para com a sua nora Ruth, quanto para com ela. E o ponto aqui, meus irmãos, é quando nós nos doamos ao outro, quando nós investimos o nosso tempo ao outro, quando nós nos dedicamos a abençoar o outro, seja por meio do nosso tempo ou do nosso dinheiro, meus irmãos, nós não estamos perdendo. Porque muitas vezes a sensação que algumas pessoas podem ter eu vou ajudar, mas eu vou perder de um lado, né? Nós não estamos perdendo. Nós estamos, de fato, aqui investindo, porque Deus promete nos recompensar. Deus promete abençoar aquele que é generoso. O ponto aqui, meus irmãos, aqui é a generosidade, é, de fato, um dos meios ordinários através do qual Deus cuida da sua igreja. Deus cuida dos necessitados. Por exemplo, meus irmãos, nós poderíamos pensar que se um irmão querido na nossa igreja perde um trabalho, ele fica desempregado ou ele perde uma renda, Deus ele pode ordinariamente usar outros irmãos sensíveis para ajudá-lo. Reparem, Deus usa instrumentos, pessoas para ajudar outras. Quando você percebe, por exemplo, um irmão em necessidade, e aí você aperta um pouco o seu orçamento, e aí você vai e ajuda o seu irmão, reparem, pode ser que no próximo mês uma despesa que você esperava não aconteça. Porque Deus pode de fato, trabalhar ou te dar um trabalho extra. Reparem que Deus, ele, de fato, ele está sempre abençoando aquele que está preocupado com o outro. Mas nós nunca podemos pensar assim, olha, mas isso vai me custar tanto, né? Isso vai me custar demais. Você imagina se o Senhor Jesus Cristo tivesse pensado assim. Isso iria me custar muito. Reparem, a Bíblia fala que ele se humilhou, se fez carne, e a recompensa dele foi enorme. Paulo diz que, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é exatamente esse. Deus promete abençoar aqueles que se dispõem a abençoar o outro. É isso que Deus faz com Boaz. É isso que Noemi deseja a Yahvé, pede a Yahvé que faça com Boaz. Assim como ele abençoou você, Ruth, que ele seja também abençoado. É isso que nós aprendemos aqui. O texto continua, meus irmãos, aí no final agora do versículo 19, dizendo: E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado, e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. É interessante, meus irmãos, que Ruth não conta apenas onde ela havia trabalhado, mas principalmente com quem ela havia trabalhado. A ideia aqui é que mais do que o lugar, né, mais do que o onde ela havia trabalhado, para Ruth, mais importante era quem lhe havia favorecido. E finalmente, meus irmãos, aqui o nome desse homem chamado Boaz é revelado a Noemi. E aí como quando nós lemos o texto, né, como se nós estivéssemos vendo aqui como quando nós estivéssemos vendo um filme, por exemplo, né, nós estamos vendo aquela cena e nós ficamos torcendo, né, olha, vai, conta para ela, fala. E aí parece que quando aquela informação é repassada, tudo faz sentido. A ideia aqui é mais ou menos essa, né? Nós ficamos pensando, vai, fala, e ela fala, o nome do Senhor é, de fato, Boaz. Noemi, meus irmãos, ela já provavelmente conhecia Boaz, uma vez que Boaz era da família do seu marido falecido, Elimeleque. Então, só agora esse nome é revelado, ou seja, só agora é revelado a ela que é esse Boaz, da família de Elimeleque, que, de fato, favoreceu muito a sua nora Ruth, né? Irmãos, o ponto aqui interessante é que é a partir desse momento e através da vida desse homem que a vida de Noemi seria transformada. Vocês lembram de Noemi no início do capítulo 1 e final do capítulo 1? Quão amargurada ela se sentia, como que ela atribuía a Deus toda a sua desgraça, todo o seu infortúnio. Reparem que a Noemi amargurada, a partir de agora, meus irmãos, será uma outra Noemi. A vida de Noemi daqui para frente, por meio da instrumentalidade de Boaz, seria de fato transformada. Toda a história de Ruth seria transformada e aquela amargurada Noemi agora, meus irmãos, passa a ter esperança. Parem comigo aí, versículo 20, continuando, o texto diz assim: Então Noemi disse à sua sogra, à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos,
nem para com os mortos. Diz-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Reparem, meus irmãos, que Noemi agora, ela diz assim: olha, bendito seja ele do Senhor. A ideia aqui, olha, bendito seja esse homem por causa de Yahvé. E bendito e louvado seja Yahvé por causa desse homem. A ideia é por causa... Esse homem, ele traz glória a Yahvé. Esse homem traz louvor a Yahvé. Louvado seja Yahvé pela vida desse homem. Meus irmãos, há duas questões que nós aqui precisamos lidar e responder com cuidado. Reparem que o texto diz aí, né? Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência. Até aí. Reparem, bendito seja ele. Ele quem? Boaz. Do Senhor é Yahvé. A pergunta que nós precisamos responder aqui é: quem não tem deixado a sua benevolência? É Boaz aqui ou é o Senhor? Porque lendo o texto, há uma aparente aqui ambiguidade, né? Bendito seja ele do Senhor. Ele, Boaz, do Senhor Yahvé, que ainda não tem deixado a sua benevolência. A pergunta é: quem não tem deixado a sua benevolência? A referência aqui é quem? É a Boaz ou é ao Senhor? A resposta, meus irmãos, nós poderíamos facilmente responder que é ambos. Porque tanto Boaz tem sido benevolente, como Yahvé, por meio de Boaz, tem sido benevolente. Boaz tem sido aqui um instrumento através do qual Yahvé demonstra a sua benevolência. A ideia aqui, meus irmãos, é que Deus ele usa eu e você para demonstrar a benevolência dele, a sua benevolência para com o outro, para com o próximo. E é interessante que a palavra aqui, benevolência, não é uma mera bondade casual, uma bondade que nós fazemos costumeiramente uns para com os outros. A ideia aqui de benevolência, a palavra aqui no hebraico é hesed. A ideia aqui é de uma aliança pactual, um amor pactual, uma aliança de fidelidade. A ideia aqui, meus irmãos, é que Deus ele está tão comprometido, intimamente compromissado com a sua aliança, que ele não deixará faltar fidelidade a ela, porque ele mesmo prometeu, ele cumprirá. Ele é fiel à sua aliança, aquilo que ele mesmo prometeu. Aqui é a ideia de um compromisso de lealdade. E reparem, meus irmãos, que em todo o capítulo 2, nós temos visto essa ideia de compromisso, de lealdade. Ruth aqui é leal. Boaz é leal, Yahvé é leal. E o ponto aqui, meus irmãos, é que Deus ele abençoa aqueles que são leais à sua aliança. Reparem, meus irmãos, que à medida que Ruth ela foi incluída aqui no povo de Deus, ao se converter ali como nós lemos aqui na sua declaração, de o seu Deus será o meu Deus, Ruth tem sido agora alvo das promessas da aliança. E Deus não tem deixado faltar a ela segurança, felicidade, conforto. Reparem, meus irmãos, que a ideia aqui é de que Deus não tem deixado a sua benevolência e não deixa a sua benevolência para com aqueles que o amam. A segunda questão aqui, meus irmãos, o texto diz aí, né? Ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. A pergunta aqui, meus irmãos, é de que maneira Deus não tem deixado a sua benevolência também aos mortos, né? Nem para com os vivos, nem para com os mortos. De que maneira os mortos aqui têm sido alvos dessa sua benevolência? Aos vivos aqui nós entendemos tranquilamente, né? A ideia aqui, a referência aqui é a Ruth e a própria Noemi. Boaz, por meio de Boaz, Yahvé tem sido benevolente para com ambas as mulheres. Mas a ideia de quanto aos mortos aqui, a ideia é a seguinte, meus irmãos. Quando Elimeleque, ele falece, o ex-marido, né, agora morto, de Noemi, e Malom também, o ex-marido falecido de Ruth. Meus irmãos, a Bíblia diz que, Ruth diz que eles não deixaram descendência. E o ponto aqui, meus irmãos, é o seguinte: ao não deixar descendência, o nome de Malom e o nome de Elimeleque, a princípio, seria apagado da história. Porque não há descendência, não há quem propague o seu nome, o nome daqueles homens. Então a ideia aqui de que, através de Boaz e da descendência que Boaz proverá junto a Ruth, o nome de Elimeleque seria preservado e honrado. A ideia é essa. Por isso a ideia de benevolência para com os mortos. Porque segundo a lei do levirato, né, aquele que se casar com o irmão do falecido, né, a viúva do falecido, de fato o nome dos filhos desse novo relacionamento seriam agora
atribuídos ao falecido. Então a ideia aqui, meus irmãos, que o nome de Elimeleque e o nome de Malão, de fato, não seriam apagados da história. E dessa maneira, Boaz estaria sendo benevolente também para com aqueles homens, dando continuidade à sua descendência. Essa ideia aqui. Por isso, benevolência também para com os mortos. E aí o texto diz aí, versículo ainda 20, disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Irmãos, parente chegado aqui, ou resgatador, né, no texto, a ideia aqui no hebraico é o Goel, né? Aqui a ideia aqui era do parente mais próximo que tinha responsabilidades legais em favor da sua família. Boaz aqui, meus irmãos, não era apenas um parente próximo no sentido de proximidade afetiva. A ideia aqui, meus irmãos, de parente próximo, de resgatador, significava dizer que Boaz, ele tinha o dever legal de agir em favor da sua família, especialmente de Ruth e Noemi, uma vez que Boaz pertencia à linhagem de Elimeleque. Essa é a ideia, ele tinha de fato legitimidade legal para agir em favor de Ruth e de Noemi. Então a ideia, quando Noemi ela diz aí, né, ele é um dos nossos resgatadores, a ideia de Noemi aqui é dizer, olha, Ruth, esse homem tem muito a nos ajudar. Esse homem tem muito a nos acrescentar. Esse homem é o nosso resgatador. E é interessante que resgatador, a palavra goel, né, ela vem do verbo gaal, que significa redimir, resgatar. A ideia aqui daquele que liberta, que redime uma pessoa em uma condição inferior e o tira e o leva para uma condição de fato superior e melhor. Esse era o Goel, o resgatador. E esse resgatador, o Goel da época, ele tinha algumas funções, algumas atribuições que lhe eram próprias. A primeira função, meus irmãos, de um Goel, de um resgatador, que é o caso aqui de Boaz, era de fato, primeiro, recomprar uma propriedade que pertencera a um membro da sua família, mas que fora vendida por ele por necessidade financeira. A ideia era a seguinte, era muito comum que um membro de alguma família passasse alguma necessidade, então, passando necessidade, ele vendia a sua propriedade, a sua terra. E um resgatador, um goel, ele deveria, de fato, recomprar essa propriedade para quem aquele membro da sua família tinha vendido, para que aquela propriedade voltasse à sua família. E aí, nesse sentido, aquela propriedade não seria perdida e não seria entregue a outra família. Então, o resgatador recomprava aquela propriedade e mantinha aquela propriedade dentro ali da sua família. Lá em Levítico 25 vai dizer assim, se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Então, o ponto é esse. Se um irmão necessitado vendesse a sua propriedade, o goel, o resgatador, deveria de fato recomprar aquela propriedade para que ficasse junto de novo à sua família. Uma segunda responsabilidade de um goel era resgatar parentes que por necessidade tinham se vendido como escravos. Muitas vezes, meus irmãos, a pobreza era tão grande, era tão cruel, que alguém poderia, porventura, se vender como escravo para uma outra família. Então era a função do goel, do resgatador, ele de fato recomprar, ou de fato resgatar aquele homem e colocá-lo em liberdade novamente. A ideia é essa, ou seja, ele resgatava aquele homem escravo de uma outra família e colocava em liberdade dentro de novo da sua família de origem. Uma terceira função, por exemplo, de um resgatador era vingar o assassinato de um parente. Quando um parente seu era, de fato, assassinado, morto, era a função do resgatador, após aí o juízo ali da corte, né, dos juízes da época, era a função do resgatador ir ao encalço, de fato, caçar o assassino e, de fato, ele deveria executar, de fato, aquele assassino que assassinou alguém da sua família. Então, reparem, meus irmãos, que um goel, um resgatador, ele era o responsável por manter a integridade familiar, por deixar intacta a integridade familiar, seja de propriedades ou de pessoas. Então, diante de qualquer ameaça de rompimento, um resgatador deveria ir lá consertar as coisas, deixar as coisas no seu devido lugar. E a quinta função, e aqui nos interessa mais, porque tem a ver com o nosso texto, de um resgatador,
era preservar o nome do irmão falecido e dar continuidade à sua descendência. A ideia era a seguinte: se um homem, porventura, morresse sem deixar filhos, o irmão desse homem, né, ele deveria se casar com a viúva. Então, alguém morreu, não deixou filhos, deixou apenas a viúva, né, a mulher. Né, o irmão desse homem deveria se casar com a viúva, ou seja, com a sua cunhada, e o filho dessa nova união deveria ser agora atribuído ao marido falecido. Então, a ideia é de que o marido falecido, ele teria o seu nome ainda perpetuado na história, ou seja, essa ideia, o resgatador preservaria o nome do irmão falecido e daria continuidade à sua descendência. Aqui em Ruth, meus irmãos, a função propriamente não é cumprida por um irmão, mas por um parente mais próximo, por um resgatador. Né? Tanto é que lá no capítulo 4, versículo 10, lá, olha o que o Boaz diz ao tomar Ruth como mulher. 4:10 diz assim: e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom. Agora olha o seu objetivo: para suscitar o nome deste Malom, falecido, sobre a sua herança, para que este nome, o nome de Malom, não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Então reparem, meus irmãos, que o próprio Boaz aqui, ele diz, né, que a sua intenção era de fato resgatar e de fato dar perpetuidade, continuidade à descendência do marido falecido de Ruth. Meus irmãos, olha que interessante, quando Noemi diz isso a Ruth, né, olha, este é um dos nossos resgatadores. É exatamente sobre essa possibilidade agora, sobre essa função de Goel, de resgatador, que Noemi aqui tem em mente. Noemi está pensando de fato em casamento, em descendência. Noemi sabia, meus irmãos, que de fato Boaz aqui era a chave para que Ruth e Noemi voltassem a ter família novamente, herança novamente, descendência novamente. Então a ideia é de que, olha, esse homem nos dará tudo de volta, esse homem nos dará família, esse homem nos dará herança, descendência, porque ele é o nosso resgatador. E vejam como isso foi importante na história de Ruth e de Noemi, uma vez que de Ruth é quem vem Obed, é quem vem Jessé, é quem vem Davi, é quem vem Salomão e quem vem o próprio Senhor Jesus, o Messias prometido. Então Noemi tem isso em mente, essa função de resgatador. Olha, ele irá nos resgatar, ele irá nos dar descendência novamente. E o versículo 21 continuou Ruth, a Moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tem. Reparem que agora a Ruth acrescenta um novo cuidado, uma instrução que Boaz dera a ela. A ideia é que com meus servos ficarás. Por que Boaz lhe disse isso, né? Primeiro porque Boaz, ele já considerava a Ruth aqui parte do seu círculo íntimo. Embora a Ruth não fosse uma serva no sentido formal do termo, a Boaz já estava a tratando como uma, né? Então a ideia é assim: ela não fique com os trabalhadores dos outros senhores, mas fique aqui com os meus trabalhadores, né? Porque aqui você já é bem-vinda, aqui você já é bem tratada. Por que se arriscar? Essa era a ideia, né? E aí o texto diz, né? Até que acabem toda a cega que tem, até que acabem toda a cega que tenho. Né? A ideia aqui, meus irmãos, aqui, Ruth deveria ficar com Boaz até o fim da colheita, ao fim da cega. Ali naquela ocasião havia duas colheitas, ou duas cegas, né? Ainda para se findarem, que era a cega da cevada e a do trigo. Os estudiosos dizem que cada uma dessas cegas, elas duravam em média um mês. Então a ideia aqui é de que essas duas, né, cegas durariam então 2 meses. Né? Então isso significaria dizer que Ruth, ela não teria nenhum problema com alimento, ou com provisão, ou com trabalho, por pelo menos 2 meses. Por 2 meses Ruth poderia de fato aqui ficar muito tranquila. E olha que interessante. Se em um dia, como nós vimos, meus irmãos, Ruth colheu o equivalente a cerca de 1 mês de trabalho, mais ou menos, em 2 meses de trabalho que ela teria ali até o fim da cega do trigo e da cevada, ela teria certamente sustento para mais de 1 ano, facilmente. E é interessante que trabalhar com os servos de Boaz por mais 2 meses, que era essa a proposta de Boaz, isso garantiria que Ruth e Boaz se vissem ainda por mais tempo. E a ideia aqui é que, possivelmente, eles poderiam se conhecer melhor. Eles poderiam, de fato, se ver com maior regularidade. E nós sabemos que, à medida que as pessoas se veem,
se conhecem e conversam entre si, coisas acontecem. Imagine duas pessoas, solteiras, na mesma igreja, se conhecendo, conversando, vindo à igreja com regularidade. E de fato, meus irmãos, não tinha como dar outra. Deu em casamento aqui. E a ideia é essa, Com o tempo isso certamente poderia, e como deu, acabou em casamento. E o versículo 22 do texto diz: disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te moleste. É interessante, meus irmãos, o tom maternal aqui de Noemi para com Ruth, quando ela diz bom será, filha minha, a ideia aqui de Ruth, Noemi passa a tratar Ruth como uma sua própria filha. A ideia aqui de que ela chama a Ruth num canto e começa a lhe dar conselhos de mãe, tratando-a de fato com carinho, e de fato pedindo para que Ruth, e a ideia aqui é essa, adotasse uma outra estratégia, diferente daquela que Boaz lhe tinha proposto. No versículo 21 nós lemos, o texto diz assim, com os meus servos ficarás, foi o que Boaz disse a Ruth. A ideia aqui, meus irmãos, de servos aqui, a referência é a homens, a pessoas do sexo masculino. Mas reparem que o conselho de Noemi aqui bom será, filha minha, que saias com as servas dele. Reparem que Noemi, ela indica a Ruth aqui para que adotasse uma outra estratégia, A ideia de Noemi, não fique com os servos, fique com as servas. E aí, eu lendo um comentário sobre esse texto, de Robert Hubbard, ele diz assim, ele pergunta assim: será que o propósito de Noemi era desviar Ruth de romances em potencial com os trabalhadores? Então a ideia aqui, meus irmãos, muito provável de Noemi, era de que se Ruth fosse trabalhar com os servos do sexo masculino e não com as servas, era possível que Ruth se enamorasse de algum deles. E aí, todo o propósito ali do resgatador de um Goel cairia por terra, porque o Goel, o possível resgatador, era Boaz e não os seus servos. Então, o ponto aqui, meus irmãos, aqui Noemi está aqui agindo como uma mãe casamenteira, Uma mãe que está ali, de fato, aconselhando ali com cuidado a sua filha, E é isso que mães fazem, Ou pelo menos deveriam fazer, tanto mães quanto pais, ensinar os seus filhos sobre a pessoa correta a quem, de fato, se enamorar no tempo certo, Essa pessoa, ela é crente, essa pessoa, ela trabalha, minha filha, essa pessoa de uma boa família, essa pessoa é uma pessoa piedosa, Se vocês perguntarem a Maitê, disserem assim, Maitê, quando você crescer, o que você tem que ver num homem? Ela vai dizer assim, papai, tem que ser homem, crente e trabalhador. Eu já ensinei, meus irmãos. Parem, meus irmãos. E esse é o conselho que todo pai e toda mãe deveria dar, de fato, meus irmãos, ensinar os seus filhos a, de fato, a casarem-se no Senhor. Essa é a ideia. E aí, Noemi continua, para que no outro campo não te molestem. A ideia aqui de molestar não é no sentido sexual da palavra, a ideia aqui é de importunar, de repreender, ou de agredir, empurrar, porque era muito comum, meus irmãos, que durante a colheita, alguns respigadores fizessem além da lei, Ao invés de catarem só o que estava no chão, tinha sobrado do chão, que era o que a lei permitia, era comum que alguns respigadores pudessem ali querer se aventurar e colher diretamente dos feixes, das mãos dos segadores ali, e aí era comum que os segadores empurrassem, agredissem. Então a ideia aqui é para que no outro campo não te moleste. A ideia é assim, em outro campo você poderia ser violentada, poderia ser agredida, poderia ser constrangida, mas aqui você está segura, aqui você está, de fato, protegida. E no versículo 23, meu irmão, o texto encerra dizendo assim: assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. É interessante, meus irmãos, que Ruth ele obedece à sua sogra. Ruth, de fato, ouve o conselho da sua sogra. Ruth, até aqui, ao longo de todo o texto, do capítulo 1 e 2, ela sempre tem demonstrado submissão, sempre tem demonstrado obediência. Logo no início do capítulo, ela pede à sua sogra permissão. Ela diz, deixe-me ir ao campo. E quando ela chega no campo, ela tinha pedido ao chefe dos segadores para colher diretamente dos feixes. Mas para isso, ela precisava de permissão do dono do campo. Então o texto diz que ela fica ali desde a manhã até a tarde, esperando permissão. Enquanto ela não era, de fato, não se tinha permissão para isso, ela de fato obedece.
ela fica numa posição de fato de submissão e de obediência. Reparem que Ruth tem esse perfil de uma pessoa piedosa, de uma pessoa sempre submissa, de uma pessoa sempre obediente. E é por isso, meus irmãos, que tudo até aqui tem dado certo na vida de Ruth, porque Ruth tem sido obediente. É por isso que Ruth tem sido tão agraciada por Deus e por Boaz. Lembra lá do mandamento? Né? Deuteronômio 5,16 diz: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Aqui a ideia, meus irmãos, é de obediência, não apenas a autoridade de pai e mãe, mas também a autoridade. Aquela autoridade que você está submissa. E Ruth aqui tem se demonstrado, de fato, submissa. A ideia aqui é de uma promessa anexa. Se você obedece à autoridade, se você obedece ao seu pai, à sua mãe, ou às autoridades instituídas por Deus, Deus te abençoará. Você terá uma vida boa, você irá bem na terra. Essa é a promessa anexa ao mandamento. Quando nós olhamos, por exemplo, quantos jovens estão perdidos no mundo das drogas porque não ouviram os seus pais. Ou quantas jovens têm engravidado cedo porque não ouvem o conselho da sua mãe, não se submetem à autoridade dos seus pais. Quantos jovens têm morrido em confrontos com policiais ou com traficantes porque não se submetem à autoridade. Irmãos, o ponto aqui, meus irmãos, é exatamente esse, né? Ruth nos ensina sobre a importância de estarmos sempre submissos às autoridades. E que se nós assim fizermos, nós colheremos os benefícios disso e iremos bem na terra que o Senhor nos dá. E o texto, por fim, meus irmãos, encerra dizendo: até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Meus irmãos, aqui a ideia é que a colheita, por fim, se acaba. Lá no final do capítulo 1, né, nós vimos aqui o início da cega da cevada, né, e do trigo. Final do capítulo 1, há o início da colheita. Final do capítulo 2, há o fim da colheita. Então a ideia aqui é o seguinte: aconteceu muita coisa no capítulo 2. E o ponto aqui, meus irmãos, e agora? O texto nos diz que a colheita acabou, ela volta para a sua sogra, e a pergunta que fica é: e agora? E daqui para frente? Será que tudo voltará à estaca zero? E quando acabar aquele grande mantimento que Ruth havia colhido, haverá fome novamente? Esse é o ponto. O que acontecerá agora? Porque o texto diz que ela fica com a sua sogra. Reparem que ela não fica com Boaz, né? Ela volta para a sua sogra. Então a ideia aqui é de que, muito provavelmente, ela perdeu o contato com Boaz. Pelo menos durante algum tempo, ela, de fato, perde o contato com Boaz. Então não há colheita, a colheita acaba, né? E futuramente o mantimento que for acolhido também acabaria. Não há contato com Boaz mais. Ela volta para a sua sogra. Então reparem que o capítulo termina com um tom aqui de incerteza, com um tom de expectativa. E essa é a ideia. Então repare, Ruth e Noemi passam a viver agora, findado o capítulo 2, num tom e numa atmosfera de fato, incerteza. A ideia é a seguinte, ou numa tensão. A ideia é, olha, nós já sabemos que há um possível resgatador, mas ainda não há um resgate consumado. O casamento entre Ruth e Boaz ainda não tinha acontecido. Então há um possível resgatador, mas não há um resgate pleno. Não há um resgate de fato consumado. Mas vamos reparar que essa tensão muitas vezes é a tensão do cristão. Nós já temos sim um resgatador e o Cristo já pagou pelos nossos pecados. A sua obra fora de fato consumada. Nós fomos resgatados nele. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, que nós somos salvos, a nossa salvação ainda não é plena e completa. Porque nós ainda convivemos com o pecado, nós ainda convivemos com a dor, com o sofrimento e com uma fé vacilante, com uma fé fraca muitas vezes, com Satanás nos tentando. Então repare que a nossa salvação, ela é certa, ela é já, mas ela ainda não é totalmente plena, não é totalmente perfeita. Naquele grande dia, quando Cristo voltar e derrubar e destruir os nossos inimigos, aí sim, nossa salvação será perfeita e plena. Pense comigo, nós já somos santos, sim, mas nós ainda não somos santos totalmente, de maneira plena, porque nós ainda convivemos com as marcas do pecado em nós. Então repara que nós também vivemos sobre essa tensão
nós temos um resgatador, Ele já nos salvou, Ele já nos resgatou, mas de fato ainda nós convivemos com incertezas, com dúvidas, nós fraquejamos na fé, nós precisamos de Cristo. Então reparem, meus irmãos, que a ideia aqui é assim como Ruth e Noemi, a partir de agora, elas poderiam estar sofrendo de algum tipo de tensão, de incerteza. Nós também, por causa dos nossos pecados, nós podemos de fato estar ainda em conflito, de fato em crises, ou passar por problemas, por doenças, por dificuldade, mas o ponto é, assim como a benevolência não seria retirada da vida de Noemi e Ruth, a benevolência do Senhor não nos é retirada. Deus está intimamente compromissado com a sua aliança e conosco. Então, portanto, meus irmãos, quando nós estamos lutando com o pecado e nós ainda não temos visto vitória sobre ele, nós muitas vezes podemos chorar entristecidos sobre o nosso pecado, Deus jamais irá nos abandonar, porque Ele está intimamente compromissado com a sua aliança. Ele estará sempre se mostrando benevolente para com o seu povo, para com os seus filhos. Ele está agarrado às suas promessas, porque Ele falou, Ele prometeu, e Ele jamais deixará de cumprir. Essa é a ideia, meus irmãos. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui, caminhando para o final, com esse texto? Primeiro, meus irmãos, o que as pessoas pensam quando lembram de você? Você percebeu no texto que durante pelo menos 2 vezes, ao se referir a Boaz, Ruth diz assim: olha, bendito seja ele do Senhor. A ideia aqui é que esse homem seja louvado, que esse homem de fato seja louvado por Yahvé, e que Yahvé de fato seja louvado pela vida desse homem. Que Yahvé seja glorificado. Esse homem traz glória a Deus. Esse homem traz louvor ao Senhor. A pergunta é, quando as pessoas pensam em você, ou se lembram de você, elas glorificam a Deus? Elas de fato, meus irmãos, Deus é glorificado de fato pela sua vida? Deus de fato é glorificado pela sua vida? Ou nós temos envergonhado o nome do Senhor? Ou será que nós temos dado falso ou mau testemunho do Senhor? Sabe aquela pessoa que você fala assim: fulano, quero nem ver, nem pintado de ouro. Então reparem, meus irmãos, que nossa vida, quando as pessoas lembram de nós, isso deve gerar louvor e glória ao Senhor de fato. Que as pessoas, meus irmãos, ao olharem para nós, veem Cristo e louvem ao Senhor pela nossa vida, assim como Noemi louvou ao Senhor, louvou a Yahvé pela vida de Boaz. Segundo, meus irmãos, nós aprendemos aqui que esse texto nos ensina a estarmos sempre atentos às necessidades dos nossos irmãos. Nós temos sido, de fato, meus irmãos, sensíveis à necessidade do outro, à dificuldade do outro. Será que os outros podem contar com a gente? Será que quando as pessoas lembram de mim e falam: ah, Juan, e melhor nem pedir, sabe? Ou será que as pessoas lembram de nós e, de fato, olha, nós podemos contar com ele, eu posso contar com ele, eu posso pedir a ele, eu posso, de fato, contar com a sua ajuda. Fulano de tal, sim, ele é uma fonte de ajuda, uma fonte de conforto. Sabe aquela pessoa que só pensa nela, que você nunca está a fim de se relacionar porque sabe que ela é muito egoísta? Meus irmãos, que nós não sejamos assim. Que nós, de fato, sejamos, meus irmãos, como o Boaz, sempre disposto a ajudar os nossos irmãos. Reparem que aqui no texto, meus irmãos, todos se ajudam. Reparem, Ruth ajuda a Noemi, Noemi aconselha a Ruth, Boaz ajuda a Ruth e Noemi, e Yahvé ajuda a Ruth, Boaz e Noemi. Todos se ajudam. E é isso que uma igreja deve ser. Uns ajudando os outros a, de fato, meus irmãos, crescerem no caminho de Cristo. Por fim, meus irmãos, eu encerro. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que como não ver Cristo na pessoa de Boaz. Como não ver de que maneira Boaz está apontando para Cristo. Da mesma maneira como Boaz é o resgatador de Noemi, e Ruth, isso ficará mais claro no capítulo 3, mas como não ver Cristo aqui na antiguidade, meus irmãos, quando um escravo era resgatado, ele era redimido, ele era retirado daquela condição de escravidão, daquela condição cruel e inferior, e era comprado para uma vida melhor, uma vida superior. É isso que Cristo fez por nós. Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu. Nós possamos, meus irmãos, louvar ao Senhor, louvar a Cristo, por tão boa e grata benevolência, meus irmãos. Que o Senhor Jesus possa estar sempre, meus irmãos, sendo glorificado por meio da minha
e da sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.